afiliadas da rede Jovem Pan News pelo canal do da Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje o programa completa 1 ano de vida e temos um entrevistado especial. Eu vou conversar em companhia do Zé Maria Trindade e do Guilherme Fiuza com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer voltar a conversar com o senhor, sobretudo porque o governo está completando 1000 dias. Temos pela frente, no primeiro mandato, cerca de 460 dias. Eu queria que o senhor dissesse o seguinte: qual foi desses 1000 dias o que o senhor considera mais importante? A posse não vale. E quais são as 3 prioridades que o senhor tem para esse tempo que ainda falta para completar o mandato? O mais difícil foi formar o ministério. Não foi por falta de gente qualificada, e sim por pressões. A velha prática queria se fazer presente. Nós conseguimos vencer esse primeiro momento que me tirou 50% dos problemas da cabeça. Daí eu dei liberdade para os ministros trabalharem. Em todos os ministérios eu não indico. Eu tenho o poder de veto. Então, acredito que se você começar a analisar ministro por ministro, né, em relação àqueles outros que os antecederam, você vai ver que houve uma diferença brutal nessa questão. O que a gente queria fazer? Né? A meta longa seria entregar ao Brasil melhor do que recebia em 2019, uma crise ética, moral e econômica enorme. A pandemia apareceu no meio do caminho. E as consequências estão aí, a econômica, né? A gente vê muito naquela época, vamos fechar tudo, né? Que a economia a gente vê depois, né? Fica em casa. Desde o primeiro dia. E acredite se quiser, a maioria da população era favorável a essa tese. Conversei com alguns poucos governadores e eles falaram que era isso. Inclusive alguns prefeitos, eu questionei, por que o teu município fechou se não tem nenhum caso lá? Se eu não fechar, vão falar que eu estou sendo negligente, omisso ou até conivente. A população queria. Então somos obrigados a fechar, porque a população queria, depois a população foi crescendo, né? Eu até usei muito ao longo desses últimos meses uma passagem bíblica, né? Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Então, muitos queriam que eu fizesse alguma coisa que estava certo eu fazer, mas a grande parte da população não ia entender. Então, tive que engolir sapo ao longo desse tempo todo e acredito que tenha colaborado para a gente sonhar, né? Que temos um Brasil democrático no futuro. Perfeito. Porque, com todo respeito, se eu sair daqui, se tiver errado pode criticar, fique à vontade. Se tivesse o outro no meu lugar, eu acho que nós estaremos na linha da Argentina, que fechou tudo e um caos na economia se instalou naquele país. Então, primeiro momento, acho que o mais importante é a escolha dos ministérios. Depois, o que eles passaram a render. Hoje, por exemplo, né? Ou melhor, durante a semana, hoje, tivemos um evento sobre a Caixa Econômica, mas a estrela foi o Tarcísio. Foi citado muita coisa por quem usou da palavra sobre ele, tá? Porque é uma referência para nós, o Tarcísio. Agora, todos os ministérios trabalham quase como relógio suíço. Até o momento, eu não tenho nada a reclamar disso. O que tinha reclamado do passado, não é fácil você demitir um ministro. Não é fácil, seja ele qual for. Mas tivemos a coragem de tomar essa decisão no passado para o bem do Brasil, não é para o meu bem. Tá? Então, eu acho que o governo, comparando com os outros, e levando-se em conta o que aconteceu com a pandemia, estão numa crise ideológica enorme. Tá? Graças a Deus, deu uma pequena chuva essa semana aqui. Também tivemos a questão de geada, onde lambeu, em parte, o cultivo, a safrinha de milho, que incide diretamente no preço do frango e dos ovos. Tá? Então, o governo está indo, muitas coisas, não dá para você planejar, chama-se conduta de combate, está recebendo tiro daqui, tem que ir para cima nessa direção, e estamos agora nos aproximando de um ano eleitoral. Que começa... Tudo que o senhor se referiu não podia ser planejado. Não. Foram coisas inesperadas. Sim. Agora, levando isso em conta, para os próximos dias, dá para estabelecer prioridades? Levando isso em conta, claro. Não, mas estamos
que com problema de preço de combustível, inflação dos alimentos, isso é no mundo todo. Se eu não me engano, o gás no Reino Unido bateu 300%. A carne nos Estados Unidos também aumentou assustadoramente. A inflação de combustível nos Estados Unidos era de 40%. O nosso está bem abaixo disso aí, mas grande parte da população fala, eu estou no Brasil, não estou nos Estados Unidos. Até quando eu falei lá no discurso da ONU, que o auxílio emergencial durante o ano 2020 foi equivalente a $800, teve gente que reclamou. Não, mas por que não falou em real? Ou por que não falou quanto foi mês a mês? O pessoal não entende, o público onde estava entende dólar, até outro valor qualquer, né, outra moeda qualquer, tem dificuldade tocante a isso. Então nós temos esse problema de entendimento por parte da população interna do Brasil, que estão aos poucos, cada vez mais, entendendo o que é a política. Hoje você escala os 11 do Supremo, os 10 no momento, né? Você sabe liderança, sabe quem é o presidente da Câmara, quem é do Senado, o nome de ministro, mudou completamente o Brasil. Isso é muito bem-vindo e tem ajudado a gente sofrer menos as consequências da pandemia. Perfeito. Zé Maria Trindade. Pois bem, presidente, essa crise econômica que o governo enfrenta, a origem é externa também, sim, né? Sim. E eu soube que hoje o senhor se preocupou muito com o preço dos combustíveis, pensou em tirar a CID, criar um programa especial. Isso é uma novidade. Olha, como o senhor vai resolver esse problema? Eu sei que o senhor está concentrado nisso, do preço do combustível e do gás. O gás de cozinha, nós zeramos os impostos federais, já tem alguns meses. Custa aí aproximadamente R$50 o preço do botijão quando sai da Petrobras, sai envasado. 50, e chega até 130 no final da linha. Então, o que encarece o gás? Eu tenho conversado com 2 governadores, o de Rondônia e de Roraima. São mais chegados a mim. Eles devem zerar nos próximos meses o imposto estadual ICMS do gás. Daí, o que acontece? O gás vai chegar lá um pouco acima de 50 porque é mais longe um pouquinho onde ele é vazado. Mas, a partir daquele momento que ele zerar, não tem mais imposto federal, nem estadual, nesses estados. E daí, então, o preço do gás na ponta seria o frete e a margem de lucro do cara que está lá no balcão, na ponta da linha. Você poderia ter o condomínio, Zé Maria, tem 100 pessoas, organizar todo mês, alugar um caminhãozinho para ir buscar o gás e vender lá para dentro. Você não vai vender por mais de R$50 o bojão, vai cair a menos da metade do preço. Isso pode acontecer. Por exemplo, nós fizemos uma medida provisória, que eu espero que vá para frente, nós permitimos a venda direta do álcool. Do etanol. Porque o que acontece hoje em dia? É produzido o etanol aqui, numa usina, ele anda às vezes 200 quilômetros, né, com a distribuidora, depois volta para o posto de combustível a 10 quilômetros da usina. É o gás, é o álcool turista. Pode diminuir bastante. Temos a oposição de gente que fatura no ICMS. Porque o ICMS é cobrado na ponta da linha, no valor da bomba. Então, quanto mais caro, melhor é para governadores. Mas o senhor vai fazer um programa especial para o gás? Algum gás? Está estudo bastante avançado, quase pronto, né? Nós darmos para o pessoal do Bolsa Família, a cada 2 meses, um botijão de gás. Está praticamente certo. Passa por recursos da Petrobras. E a Petrobras, eu não mando nela. Quando aumenta o preço da carne, o pessoal me culpa. Quando aumenta o preço do combustível, também culpa a mim. A Petrobras tem uma série de normas, de regras, de leis, né? Tem conselhos. É uma batalha difícil lá dentro. É completamente, vamos assim dizer, vigiada a Petrobras. Tem ações na Bolsa fora do Brasil. Eu não posso interferir lá. Quando eu troquei o presidente da Petrobras, estava vencendo o mandato dele, nada demais. A Bolsa, o Petrobras perdeu quase 40 bilhões de reais. Interferência na Petrobras. Já recuperou os 40 bi e mais um pouco. A Petrobras é uma empresa bem administrada, ela é muitíssimo lucrativa. De 2019 para cá, em torno de 580 bilhões de reais foram arrecadados de tributos para estados, União e município, a Petrobras. Agora, você pode falar, é muito, dá para diminuir? Pela lei de responsabilidade fiscal, só pode diminuir se arranjar outro imposto compensador. Agora, nossa briga não é com governadores, é para cumprir um dispositivo constitucional, uma emenda de 2001, que aponta para que o ICMS não seja um percentual, mas um valor fixo. Você pode ver, o imposto federal dos combustíveis estão os mesmos desde quando eu assumi em janeiro de 2019. Até copiei aqui. Gasolina, 90 centavos o litro. Diesel, 33, álcool, 13. Não aumentou em nada. Então, se você pegar ano a ano
O montante arrecadado do ICMS é muito grande. Se eu aumentar agora 10 centavos, por exemplo, no preço da gasolina, vamos supor, a Petrobras vai aumentar, na ponta da linha não vai subir 10 centavos no posto. Vai subir 10 centavos mais o percentual do ICMS que vai incidir em cima disso. Quer ver outro absurdo? Quando você bota uma bandeira vermelha, uma bandeira especial agora, não é maldade da gente. É porque a matriz, a origem da energia elétrica passou a ser termoelétrica, mais caro. Alguém tem que pagar essa conta. E agora, em cima dessa bandeira, incide o ICMS estadual. Então, nós queremos fazer cumprir a lei, como na lei, não, e regulamentar a emenda constitucional. Não vamos ter sucesso no parlamento, porque a pressão dos governadores é enorme, então recorremos ao Supremo Tribunal Federal. Já tem mais de um mês e não foi para frente essa proposta ainda, né? Chama-se ação direta de constitucionalidade por omissão. E o Supremo vai determinar que um prazo, né? Como se fosse um mandato de junção, para que o parlamento regulamente isso aí. Eu, inclusive, não quero mesmo que seja o mesmo valor do ICMS. Se o teu estado quer cobrar R$2 de ICMS o preço da gasolina, o teu governador é que vai ser responsável por isso. Se o do Fiuza cobrar R$1, o estado dele, não tem problema. Nós queremos isso, que enquanto fica o percentual, ele é bitributado. O ICMS incide em cima do próprio ICMS. Guilherme Fiuza. Presidente, o senhor mencionou ano eleitoral, ano que vem, e o senhor tem trazido a sua preocupação com a lisura do processo, né? O senhor praticamente liderou, pelo menos contribuiu muito com a campanha pelo voto auditável. O senhor fez um esforço para demonstrar a vulnerabilidade do sistema, para mostrar que o sistema foi violado. No entanto, isso não passou no Congresso, né? Como é que está a sua expectativa atualmente para a segurança eleitoral no ano que vem, considerando também que dentro das controvérsias com o STF que o governo federal tem tido, a figura mais visível nessas controvérsias tem sido o ministro Alexandre de Moraes, que será o presidente do TSE. O senhor está tranquilo com a chegada do processo eleitoral? Ou o senhor acha que precisam novos aprimoramentos do processo para que o senhor fique tranquilo? Você vai gostar da minha resposta, tenho certeza. Nós não mudamos em nada. Nós queremos lisura. Nós queremos que a garantia que se você votou no João, o teu voto foi para o João. A gente quer isso daí. Bem, não conseguimos o voto impresso, que seria, no meu entender, a solução ideal. Bem, o Luiz Barroso, ele baixou uma portaria e convidou uma série de entidades, né, para participar de todo o sistema eleitoral. Essas entidades, me desculpa, né? Uma das instituições é nossas Forças Armadas. Então nós já estamos, via ministro Braga Neto, trata desse assunto, está lá junto do TSE. E, obviamente, o sistema eletrônico, né? Quando entra o fator humano, você fica preocupado. Então, nós entendemos que em todos os momentos, haverá participação dessas várias entidades, umas 10, e mais as Forças Armadas. Eu tenho certeza que as Forças Armadas não vão aparecer com moldura desse quadro. Nós devemos ter acesso desde a primeira fase até a última fase. Se nós participarmos de todas as fases com essas outras entidades, dá para você ter credibilidade no sistema. Acompanhando o processo eleitoral até a apuração. Sim, tudo, a transmissão, tudo. E nós temos um efetivo grande nas Forças Armadas, umas 200 pessoas só no Exército, que trata dessa parte de informática. São pessoas, né, que são extremamente competentes e participando de todo o processo, todo sem exceção, dá para no final... Desde a programação dos softwares, porque a fraude muitas vezes começa no software batizado. Né? Sim, até lá dentro da sala secreta onde se conta os votos. Pois é, presidente, alguns pontos aí que dizem que foi uma derrota do senhor, a derrota da proposta do voto impresso do Congresso e também a devolução da medida provisória, eu acho que foi vitória, porque provocou um debate nacional nos dois assuntos, sobre o trabalho das plataformas, né? E, por outro lado, a fiscalização, quer dizer, foi uma vitória. Se não tivesse pelo debate do voto impresso, será que o Barroso teria baixado essa portaria e convidado as Forças Armadas? Não. As Forças Armadas não estão tutelando ninguém. Nós temos o direito de
for convidado, né? Participar desse... E abriu para os próximos. Sim, abrir tudo lá, não vai ter problema. Fiscalizarem. Com certeza. Por exemplo, hoje em dia, muita gente teme a volta da esquerda. Eu também temo. Não há dúvida. Então, agora, se voltar pelo voto, paciência. Mas um voto realmente transparente. Nesse sentido, então, foi uma vitória. Sim, não deixou de ser. Alguns reclamam que não valeu de nada o 7 de setembro. Valeu sim. Valeu porque provocou aí o ministro Barroso a tomar medidas. E ele sabe que não pode sozinho, junto com o TSE apenas, dizer que o sistema não é vulnerável. Na primeira live minha, por exemplo, o TSE acompanhou ao vivo e rebatia tudo que eu falava. Já na segunda se calaram. Porque eu apresentei documentos do próprio TSE, inclusive os logs que foram apagados. Eu acompanhei a manifestação aqui na Esplanada, eu vou em todas, né? E senti, conversei, e a expectativa era de que o senhor anunciasse ali uma intervenção no Supremo Tribunal Federal. O senhor sabe disso, que havia grupos querendo, né? E eu senti que se o senhor tivesse feito ali, o senhor seria carregado nas costas e ovacionado. Da mesma maneira como havia essa pressão lá das massas, eu estava lá embaixo, houve também, naturalmente, do palanque, né? O senhor chegou a pensar fazer isso? Não. Eu sei bem o meu lugar. Eu sei que não estou representando a mim. Eu sei a importância de o Brasil continuar numa normalidade, vamos assim dizer. Sei disso. Você não pode dar um cavalo de pau num transatlântico. Sabia das consequências. É muito bacana. Você sai carregado no colo, né, nos braços, naquele dia. E o after day. E o dia seguinte. O 7 de setembro todo foi pensando o que fazer no dia seguinte. Porque a expectativa é enorme. Agora, as sinalizações que vieram do próprio Barroso, tá, nos dá uma certa tranquilidade. Tá? A questão dos atos antidemocráticos, desses inquéritos. Nós sabemos o que representa isso aí. Conversei com o Temer. Demoradamente. Naquele dia conversei com o Alexandre de Moraes. Já conversei umas 5 vezes com o Alexandre de Moraes. O que foi tratado, me desculpa, agora é reservado. Naquele dia eu gostaria que o senhor, teve sem problema. O senhor recuperasse, descrevesse essa trajetória. O que houve naquele dia? Houve uma ligação do presidente Temer para mim. Quando aconteceu no dia seguinte, o ministro Fux, que fez um pronunciamento, né, pesado contra mim, alguns chegam e rebate, contra-ataca, né, dá resposta. Calma, vou responder amanhã, mas calma, não tem problema, eu aprendi a digerir as coisas. Nesse ínterim, houve contato com o presidente Temer. Ele não queria passar por telefone, a ideia dele veio para cá. Veio para cá, trouxe uma proposta, né? Eu juntei com o que eu falaria aqui, fizemos um pequeno acerto. A proposta estava boa, a minha também estava boa, foi uma fusão ali e saiu aquela nota, que muita gente no primeiro momento não entendeu. Agora você pode ver, não é o Brasil. Como é que fica o Brasil perante o mundo? Como é que fica possíveis barreiras comerciais? A gente fica numa situação complicada. Que a esquerda não é apenas que está lá, você acha, lá na Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Não. Está no mundo todo. Está no mundo todo. Como é que fica a nossa situação perante o mundo? Como é que o dólar se comportaria no dia seguinte? E o preço do petróleo aqui dentro? Por exemplo, é possível paradas de caminhoneiros. Conversei com a liderança dele. Estive aqui nessa sala aqui conversando com quase 3 horas. Uns 12 representantes dos caminhoneiros. É tudo muito bacana, né? Vão parar, fazer acontecer. Mas 2, 3 dias depois ia começar a faltar comida na casa de todo mundo. Economicamente. Qual a consequência? Ia se voltar contra mim. E dá pra gente resolver essa situação. Eu não tenho mais pressão hoje em dia de ministério por parte do parlamento. Estamos, não digo lua de mel, mas conversando com o parlamento. Está dando para mudar. Eu costumo dizer também, quem for eleito o ano que vem, vai indicar mais 2 para o Supremo. E olha só, não é indicar para o Supremo, indicar para o Senado. A pessoa vê que é o nome ideal para ir para o Senado. Tem um funil que chama-se Senado Brasileiro. Passa por lá. O nome do André está tendo resistência por parte de alguns. Eu acredito que passe o nome dele. É o melhor nome dentro daquele compromisso que eu fiz de um terrivelmente evangélico. Não é o cara evangélico, sabe toda a Bíblia. O André sabe a Bíblia toda e conhece a legislação muito bem. E por coincidência, nada a ver, ele é do Vado Ribeira.
Assim como eu sou criado ali no Vado Ribeira também, ele é de Miracatu. E é uma pessoa que tem tudo para dar certo. Claro, agora, presidente, incluíram aí uma nova pré-condição, né, para ser ministro supremo. Tem que ter a simpatia do Alcolumbre, Davi Alcolumbre. No momento... O que o Alcolumbre tem contra o... Augusto, quem não quer indicar um ministro supremo? Claro. Sim, mas quem indica é o presidente. Quem indica sou eu. Eu não sofri pressão de ninguém pelo André. Assim, pelo Cássio, eu conheci há aproximadamente 2 anos. Era o nome que passaria com facilidade lá. Tá? Então, você tem que medir. Tome tubaína comigo, tá? E passe para aquele gargalo que é o Senado brasileiro. Tá? Mas o que o Alcolumbre está pedindo, está querendo? Não, eu falo muita coisa, eu não quero entrar em boatos, né? Todo mundo quer poder. O senhor confirma o André? Está confirmado o André. Inclusive espalham boatos que eu estaria trabalhando contra o André. Não tem cabimento. Eu indiquei o cara para lá. E se sair o André? No meu compromisso que eu fiz, junto aos evangélicos, será outro evangelho. Eu acho que o André vai dar certo. O que alguns batem no André? Tem posições no passado em acordo de leniência, a questão de Lava Jato, etc. Ele fazia o papel dele naquele momento. E o que eu quero do ministro Supremo? Basicamente, as pautas de costume, a questão de economia, nós estamos aí com o marco temporal, estamos conversando com o Fux, a questão de precatórios, essas questões todas abalam a economia do Brasil. Se tiver que pagar todo o precatório que vem, não vai ter orçamento. Eu vou entregar a chave para alguém. 90 bilhões. Não tem orçamento. Quem entra no teto, isso daí. Então temos que negociar. Nós sabemos que esse precatório, em grande parte, é armação. Para ser educado aqui no teu programa. Tá? Mas vamos vencer isso daí. Dá para vencer. E atende precatórios, em grande parte, estado do Nordeste. É um negócio que começou em 2002, veio estourar no meu colo agora. Parece que é programado estourar isso no meu colo nesse momento. Mas dá para negociar. Até que nós estamos levando para alguns do Supremo, que tem diálogo conosco, né? Você conversa com todo mundo. É que não sou eu que vou ser prejudicado, é o Brasil. Essa questão dos precatórios, presidente, a saída seria pagar em parte, né? Sim. 30 bilhões e os outros negociar. Agora, isso vem de décadas, né? O senhor tocou num ponto muito importante. Algumas ações, algumas decisões ali são absurdas, né? Sim. Causas de R$1.000 que viraram milhões, né? E grandes empresas, inclusive. Não tem como fazer um pente fino nisso? Transitou em julgado, já era. Tá? Muitas vezes lá atrás, o pessoal sabe que vai receber, então faz corpo mole, deixa passar. Infelizmente, são os erros que se acumulam ao longo dos tempos, você não tem como ver. Eu peguei uma casa completamente desarrumada. Às vezes eu pergunto, meu Deus do céu, o que eu fiz para estar pagando esse preço? O senhor não imaginava que encontraria isso? Sabia de muita coisa, fiquei 28 Mas não dá para saber de tudo. Augusto, só quando tu senta naquela cadeira, tu vê, inclusive, até onde vai a maldade do ser humano. E quem está do teu lado, tomando cerveja, tubaína contigo, e de repente dá uma punhalada nas costas. Lamentavelmente. Poder já. Lamentavelmente, isso aí, não quero entrar em detalhes. A gente que tu ajudou a eleger, não chegaria sem você. Uma coisa inédita que aconteceu em 2018, o cara simplesmente apunhala. Ele vê os interesses dele. Agora, esses que apunhalaram já começam a piscar, por quê? Tem a reeleição o ano que vem. Claro. Agora, presidente, o senhor falou numa entrevista recente, o senhor disse até que a cadeira é uma desgraça, né? Eu falei, nessa cadeira. Criptonita. Basicamente por isso. Traições. Pouca gente pensa no Brasil. Muito trabalho. Pouca gente pensa no Brasil. Tá. Geralmente é o interesse local daquela pessoa, ou até mesmo pessoal. Então, pouca gente vem para somar contigo. Isso é triste trabalhar numa situação como essa. Lembro até aquela entrevista lá do Alexandre Garcia com o Figueiredo, né? De um deputado que perguntou, e o Brasil? E daí teria respondido para o Figueiredo, o Brasil, o que é isso? O Brasil, o que é isso? E aqui, agora, nós mudamos muita coisa. Mal ou bem, mudou muita coisa no Brasil. Já se pensa um pouco mais. Aliás, presidente, eu já passo, Guilherme, só para te atalhando, porque nós pedimos que os leitores, os espectadores mandassem perguntas, e mandaram milhares. A número 1
é a seguinte, que gostam muito quando o senhor, na live, responde aos ataques aí que o senhor sofre, que são, vários deles, absurdos. Mas eles perguntam por que o senhor não destaca também o que o governo está fazendo, porque é muita coisa. É muita coisa, realmente, né? Não dá para você falar tanta coisa lá, né? E a live é bem-vinda uma vez por semana, tá? Claro. Tá indo bem, até com apoio de vocês transmitindo. Agora, tem coisa para destacar, tem outros meios. Nós temos várias mídias sociais, nós somos a terceira mídia social que mais interage no mundo. Então estamos bem nesse público e cada vez cresce mais as pessoas que entram em qualquer lugar que eu vá. Por exemplo, uns meses atrás eu posei em Missão Velha, interior do Ceará. O pessoal está com o telefone celular na mão. E ali eu perguntei, né? O que falta? O que eles querem para a cidade? Querem um banco. Aí mandamos para lá o Pedro da Caixa, botamos lá uma agência da Caixa com o nome federal lá em Missão Velha. E essa parada de inopinar de helicópteros que a gente pega num percurso, né? No meio do caminho, é onde você sente a população. E muitas vezes eu pego os ministros, estão comigo, olha o perfil do povo, olha o que eles querem. Como é que é feita a campanha num município como esse? Como é que eles são usados? Abusam da inocência das pessoas. E esse contato é excepcional. O que a imprensa, grande parte da imprensa faz? Sem máscara. Poxa, a vida não é minha? Eu já não estou devidamente imunizado pelo vírus? Tem estudos reais aí fora que diz que quem se imunizou pelo vírus está 10 vezes mais imunizado do que pela vacina. O senhor apanhou muito, eu até costumo dizer que existem 2 tipos de viagem, né, essa para a abertura da Assembleia Geral da ONU. A real e a que colocaram aí, a que inventaram. Como é que o senhor vê essa sua ida? O discurso também. Mesma coisa. Existe uma viagem real que o senhor fez com os resultados e há que inventaram e que publicaram. Parecem 2 diferentes. Como é que o senhor faz um resumo dessa sua ida a Nova York? Eu achei que foi bom. Se eu achasse que não fosse bom, eu falaria para vocês. O discurso, geralmente, eu acerto 90% durante a viagem. Porque aqui não dá para você acertar. Cada um tem um interesse, não pessoal, né? Quer fazer o melhor, mas quase todos têm medo. Quase todos são politicamente corretos. Você pegar meu primeiro discurso da ONU, eu acho que foi muito bom também, eu fui mais incisivo. E ali, quando fiquei, sabe como é que está a imprensa do Brasil, algumas horas depois? Estão descendo a burduna em você. Então foi bem. O meu termômetro é imprensa. Que o que tais órgãos de imprensa estão falando a meu respeito, agora foi a mesma coisa. Um grande jornal à noite começou falando, o presidente faz um discurso eivado de mentiras e ataques a chefe de Estado. Onde é que teve isso? Agora, qual o objetivo deles? Me desgastar para o ano que vem? Se é que eu vou disputar a reeleição? Eu não falei ainda que eu vou disputar. Sobre o uso de máscara e vacinação, o senhor ficou, de certa forma... Não, mas vacinas foram experimentais. Eu falei em tratamento precoce na ONU. Aqui, 99% não queria que eu tocasse no assunto. Agora, em qualquer lugar que eu vou, que tem 100, 200, 300, 500 pessoas, eu dou uma segurada, a pessoa... Quem contraiu o vírus, levanta o braço. Depois, bem preparada para a terra. 70% levanta o braço. Quem tomou isso ou aquilo? 80% levanta o braço. Mais do que... E daí eu vejo uma matéria de uma TV portuguesa, outro dia, né? Que entrevistou o Mourão, o nosso vice. E daí foi perguntado, um brasileiro perguntou para ele se ele tinha contraído, tal, sim. Tomou o quê? Ele falou o quê? Daí a repórter brasileira falou, mas isso não tem comprovação científica. Mas ele tá vivo, pô. Será que eu fui infectado novamente? Eu estou com o meu IgG lá em cima, 991, não sei. Se eu me sentir mal, eu vou tomar exatamente o que eu tomei o ano passado. Porque eu me senti bem menos de 24 horas depois. Se você perguntar para a Tereza Cristina, para o Pedro Guimarães, para o Bruno Bianco e para o Queiroga, todos tomaram alguma coisa. Todos, sem exceção. Eu quero que eles digam o que tomaram. Não seguiram o protocolo Mandetta. Fique em casa. Quando sentir falta de ar, procura um médico. Eu nunca vi isso. Você procurar um médico em fase hospitalar, quando estiver morrendo. Você acha que se não tivesse fechado nada e tivesse levado a vida só usando máscara e álcool gel, seria melhor? Seria, até porque a atividade é um antídoto. Você fazer alguma coisa é um antídoto. Eu não perdi nenhuma do que eu falei. Não foi da minha cabeça.
Apanhei muito da grande mídia, né? Desde a atividade física. Eu não falei que era uma gripezinha, falei que para mim seria uma gripezinha. Do primeiro pronunciamento que eu fiz em rede nacional. Botam como se fosse gripezinha para todo mundo. Eu sempre falei cuidar dos mais idosos com morbidade. Sem contar os médicos que tomaram todos esses remédios. Segundo uma agência de saúde lá americana, lá, o que mais mata proporcionalmente? É o obeso e o que está apavorado. Pergunta qualquer médico. O que o pavor leva? A redução da imunidade. O estresse. O estresse, fica com medo. Como foi essa situação, presidente, dos integrantes da comitiva vacinados que apareceram, né, com a infecção e estavam circulando, né? Eu quero chegar, evidentemente, na questão da obrigatoriedade do passaporte, né? Então, eles estavam circulando, o senhor não estava vacinado, estava comendo pizza na calçada. Mas eu queria trazer para a questão do Rio de Janeiro, que é o seu estado. A cidade do Rio de Janeiro hoje tem uma obrigatoriedade parcial, né? O prefeito baixou um decreto com uma série de atividades, muitas, importantes, você só pode exercer com o comprovante da vacina. Isso já é uma situação que muda completamente a vida das pessoas, o comportamento das pessoas, empurra para vacinar aqueles que têm dúvidas ainda sobre as vacinas. O senhor sempre se colocou contra esse princípio da obrigatoriedade, né? No entanto, na prática, né, em algumas situações aí da sociedade, ela está vigindo, né? Como é que o senhor está vendo, especialmente no Rio de Janeiro, que é a sua base? Eu não tenho autoridade para mexer nisso. Quem deu essa autoridade para governador e prefeito não foi eu, foi o nosso Supremo Tribunal Federal. Tá? Falta um comandante. Não é porque eu sou um militar, tenho que ser o comandante. Como presidente, eu tenho que ser o comandante devidamente acertado com o Ministério da Saúde. E ponto final. Agora, até a questão de vacina de menores, né? Foi por uma liminar do ministro Lewandowski, diz que quem decide na ponta da linha se vai ou não vacinar a garotada são os governadores e prefeitos. Eu estou fora dessa. Quer dizer, retirou o poder do Ministério da Saúde. Né? E alguns querem me responsabilizar pelo que está acontecendo. Eu acho que muito pelo contrário. A história vai demonstrar, não vai demorar muito, que nós fizemos a coisa certa. Quando se fala daquele remédio da malária e do piolho para combater, deu certo. Você fala com muita gente hoje, pegou e fala não. Daí o cara responde, é que eu estou tomando remédio para piolho. É isso que está acontecendo. As grandes descobertas da medicina foram sem querer. Até os Cialis, o Viagra, foi sem querer. Eu costumo sempre citar a Guerra do Pacífico, né? Não tinha mais sangue, o cara meteu água de coco na veia do cara e salvou a vida dele. Se fosse esperar uma comprovação científica numa guerra, e o vírus era uma guerra também, quantos mais teriam morrido? O senhor falou hoje de um discurso, presidente, sobre ordens absurdas que o Exército não cumpriria. O senhor não queria exatamente revelar, mas que ordens absurdas seriam essas? Alguém acha que as Forças Armadas, né, Exército, Marinha Aeronáutica, estão subordinadas ao que o bem entender. Não é assim. O meu relacionamento com o Ministro da Defesa e os comandantes de força é 10%. É 100%. Perfeito. Agora nós conversamos aonde podemos ir, aonde nós somos prejudicados por certas ordens, por certas decisões. Cada vez mais se judicializa as questões. Nós sofremos muito aqui a defesa com as decisões para dar atendimento indígena. Atender índio não é vamos lá na aldeia e resolveu. São centenas de etnias, centenas de aldeias, não é só a região amazônica, tem índio em qualquer lugar do Brasil, você não tem como cumprir isso aí. Agora, queriam nos responsabilizar por possíveis omissões. Nós temos um limite para aceitar isso daí. É o limite do razoável. Nós não queremos ficar livre de ordens do Poder Judiciário. O próprio ministro Fux, na declaração, agora dizendo que grande parte do desgaste do Supremo é provocado por parlamentares que provocam o Supremo. É lógico, tem um decreto meu, uma portaria de um ministro. O parlamentar, o caminho para ele derrubar essa portaria, esse decreto, chama-se projeto de decreto legislativo. Ele não deve entrar na Câmara nem no Senado, porque vai demorar muito, aí ele entra no Supremo. E de acordo com o ministro, fica aí e dá uma liminar de pronto. Então o ministro Fux falou, é verdade o que ele falou, realmente é triste isso aí, tá? E ele lá não tem a autoridade que eu tenho sobre ministro aqui. Lá cada ministro tem uma condição na cabeça, né? Que, dadas as decisões tomadas por ele, prejudica a governabilidade. Por exemplo, tempo atrás, eu isentei de IPI, porque podia fazer isso aí, importação de armas. Não, o ministro lá pegou e não pode.
Entre tantas e tantas outras decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu fico prestando atenção que são decretos, né? Não, o Supremo insiste, né? Alguns ministros do Supremo insistem em dizer não. O presidente da República, ele mantém os seus poderes aí para planejar a política de combate ao coronavírus e tal. Eu penso o contrário. Acho que eles passaram para os governadores e prefeitos. Como é que o senhor se sente ao ser chamado de genocida, responsável por 600 mil mortes? O senhor tem meios de agir o senhor tem meios de interferir na política de combate ao coronavírus ou não? Não, o que eu tenho que fazer de acordo com o Supremo Tribunal Federal? E fiz. Recursos, não faltaram recursos. Não faltaram. Inclusive, né, nós... eu não sei quanto aqui, mas mais de 200 bilhões de reais a título de possível perda de receita por parte de estados e municípios. Uma previsão de perder mais ou menos 20%, acabaram ganhando 20%. Então atendemos recursos para a saúde também, material, tá? E pessoal. Fizemos tudo que foi possível. No mais, uma senadora aqui tentou um tempo atrás me obrigar, disse que ia entrar na justiça, para me obrigar a decretar um lockdown nacional. Aí eu não vou cumprir uma ordem dessa, um país desse tamanho. O lockdown em São Paulo pode ter uma finalidade. Em Eldorado Paulista, minha cidade, outra completamente diferente. Isso é um absurdo. Temos agora uma pequena pausa, voltamos daqui a pouco com a segunda e última parte da entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. A Concreserve está presente nos mais importantes projetos da construção civil. São 30... Volta para a segunda e última parte da entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Presidente, eu já vi censura imposta a verdades e acabo de ter a notícia, eu vi trechos só e fiquei absolutamente pasmo, de um documentário que diz que o senhor não sofreu o atentado. Eu vi o ferimento, né? Eu entrevistei o senhor ainda no hospital, fizemos aquela entrevista, eu vi. Todo mundo vê o momento da facada, aquilo é a realidade filmada. O senhor vai tomar alguma providência, vai processar e tal, porque se isso aí não for fake news, eu não sei o que é. Olha, Augusto, dá para você ver a facada na imagem, dá para a imagem. Quem não acredita, eu teria que ter enganado todos os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora e depois o Albert Einstein. Qual é a reputação dessas entidades? Não faz o menor sentido. Eu vou levantar a camisa aqui, fiz 4 cirurgias. E você vê também que eu perdi, eu acho que 15 quilos, eu sou um cara meio magro, perdi 15 quilos. Agora, perdi 10 centímetros do intestino, né? Eu fiquei com a bolsa de colostomia ali por quase 3 meses. E você vê, o cara era afiliado ao PSOL. Ele foi atrás de um filho meu num clube de tiro lá em Santa Catarina. Estava desempregado, viajava pelo Brasil. Teve aquela história também de alguém ter levantado o nome dele para entrar aqui na Câmara dos Deputados, ou seja, seria o álibi perfeito, tivesse fugido daquele momento. E no dia seguinte, que é mais grave, 3 advogados, né? Um vai de avião particular para Juiz de Fora. E o que eles dizem? Não, estamos preocupados com o bem-estar do Adélio, que ele pode sofrer alguma violência no presídio. E depois, a gente vê, por exemplo, a polícia militar estava presente ao evento ou não? E por quê? Você começar a procurar, se tinha gente fardada lá, você vai ter essa resposta. Então, algo planejado. Pagaram a missão para o cara. Cumprir aquela missão. Ele deu azar. Os próximos médicos dizem que a lâmina passou a milímetros de veias que tivesse sido perfurada, não tinha como. Mais uma coincidência, isso é a meu favor. A Polícia Federal fez um bom trabalho. Tá? Não tem como dizer que a chance é zero se sofrer um atentado, mas eles tinham a rota de fuga para o hospital. E isso acabou salvando minha vida também. Agradeço à Polícia Federal nesse momento. Agora teve a investigação depois. Que eu lamento, mas tinha como chegar no final da linha. Isso é um assunto encerrado, presidente? Não, da minha parte não. Eu tenho conversado com
trocou o diretor da Polícia Federal para a gente continuar investigando. Reabrir o caso. Agora, tem, no meu entender, muito interesse para que isso seja abafado. Se for analisar com outros casos, Celso Daniel, Toninho do PT, entre tantos outros, você vê que parece que é meio semelhante essa questão. Eles chegaram a um ponto, eu me lancei, entre aspas, candidato depois da reeleição da senhora Dilma Rousseff. Eu falei, tem que mudar o Brasil. Como? É assim. Todo mundo achava que eu era maluco. De vez em quando até eu achava que eu era maluco. Não tinha nada. Como é que você prende a República? Agora, nas minhas idas, né? Quando faltava um ano e meio das eleições, parado em aeroportos, era uma coisa fantástica, a imagem inacreditável que acontecia comigo. Parecia que era o Michael Jackson chegando naquele momento. Agora, o que me fez chegar a esse ponto? É a verdade acima de tudo. A minha ida a Manacapuru, que eu conversei com o pessoal no coração da Amazônia. Tem muita história para contar que dá algumas horas aqui. E o pessoal ia prender a atenção do pessoal. E acabou acontecendo ali a facada, um milagre a sobrevivência e um milagre da eleição também. Sem televisão, sem nada, chegar a esse ponto. Né? E também a questão de suspeita, né? Por ocasião das eleições de 2018. Alguns dizem para mim, eu concordo, que só fui eleito porque tive muito voto. Até sem querer tumultuar o clima, você pode ver, de fevereiro, março de 2018 até novembro, os hackers estiveram dentro lá do TSE. Não perceberam o que aconteceu. Mesmo um hacker, ele tem um limite para fazer mudança, para mudar tudo que está lá. E você pode ver um outro fato importante. Por que os boletins de urnas não tornam-se públicos no mesmo dia da votação? Só em média 15 dias depois. Então, coisas suspeitas que acontecem, que foi programado a tentar o meu assassinato, porque não tinha como me derrubar nas vias legais. O matuto como eu